Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade sexual tal, que nem ainda se vê entre os gentios. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. E hoje eu quero estar falando com você sobre as exortações que o apóstolo Paulo ele deu à igreja em Corinto. Uma igreja que era tão amada, querida por ele mesmo que a fundou, e com menos de 3 anos essa igreja estava se desviando das doutrinas dos apóstolos, né? Do evangelho genuíno de Cristo, aceitando, né, falsos ensinos por falsos mestres, e no meio deles também haviam falsos irmãos, eles que estavam sofrendo com problemas doutrinários, problemas de relacionamento também, havia dentro deles um sentimento faccioso, e eles não estavam andando assim tanto em concordância uns com os outros. E nesse caso agora, Paulo está tratando sobre a imoralidade. E ele dá uma ênfase em relação à imoralidade sexual. Então ele faz uma dura crítica quando ele ficou sabendo sobre as notícias, né, que estavam chegando até ele, que os irmãos eles estavam aceitando ali pessoas com práticas com imoralidade sexual, e ele dá aqui um exemplo de um enteado que estava vivendo uma prática sexual contrária à palavra de Deus, e nesse caso ele estava tendo com a sua madrasta. Então nós precisamos entender, né, que existem leis, regras que regulam o comportamento de uma sociedade. E dentro do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor, existem também essas regras que nós chamamos de doutrinas bíblicas. E não há nada e nem ninguém que possa mudar essas leis e essas regras, porque elas não foram estabelecidas por homens, elas foram estabelecidas pelo próprio Deus. E eles foram canais de Deus para ensinar as pessoas, aos crentes, aquilo que é a vontade do nosso Senhor. Então, a igreja estava passando por essa crise de pessoas com esse tipo de comportamento. Elas eram aceitas não ali para ouvirem a palavra de Deus apenas, né? E eu preciso deixar isso bem claro. Qualquer tipo de pessoa deve entrar, né, na igreja para ouvir a mensagem do Evangelho. O que não podemos aceitar é que pessoas, né, uma vez que foram salvas por Cristo Jesus, elas mantenham esse tipo de comportamento. Elas precisam se submeter às leis divinas para que possamos ser uma igreja forte, né, que vive exatamente a vontade do nosso Senhor. Então, Paulo faz essa crítica, né, e chamando também a atenção à liderança em permitir tais práticas, permitir com que pessoas que vêm, né, de um comportamento pagão do mundo, elas ainda assim continuem, né, nessa prática. E com isso ele mesmo, né, o apóstolo Paulo fala que ele compara o pecado a um fermento. O que o fermento faz na massa? Ele incha. Então, quando nós aceitamos esses tipos de prática, ela vai contaminando, ela vai inchando todo o corpo. E quando nós vamos ver, nós não vivemos mais a forma original e começamos a viver um novo modelo. Para pessoas que tentam fazer isso, né, que entram dentro da igreja, falsos mestres, apóstolos, pastores e até mesmo falsos irmãos que ele mesmo trata, né, ao longo do texto. Essas pessoas elas hão de prestar contas a Deus, né, por tudo aquilo que elas fizeram dentro do corpo de Cristo. E a imoralidade sexual é toda prática fora dos padrões estabelecidos por Deus. E dentre eles nós vemos o adultério, a prostituição, a pornografia, a pedofilia, a violência sexual, as cobiças, né? Jesus disse: se você olhar para uma mulher e no seu interior você cobiçar,
né, você já está praticando adultério. Você já está ali desejando aquela mulher, está cometendo o pecado de adultério. O sexo antes e fora do casamento, a homossexualidade, o incesto e até mesmo a bestialidade. E o apóstolo Paulo, ele começa a criticar, né, a postura que aqueles irmãos estavam tendo. Eles estavam ficando orgulhosos, né, nas suas festas, faziam celebrações e estava tudo muito bem, aparente, né, entre eles, muitos vivendo uma vida piedosa, mas era por aparência, né, no meio ali existia obra de pecado e isso desagrada o coração de Deus. Isso afasta a presença do Espírito Santo no meio dos irmãos. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a criticar, né, a postura orgulhosa, fala que os irmãos ficaram inchados, mesmo sabendo que havia pessoas assim no meio deles. Então, ele disse para esses irmãos, eles, né, vamos dizer assim, converter o riso deles em pranto, né, a alegria ali em tristeza, porque o Espírito Santo, ele estava cada vez mais se afastando do meio daqueles irmãos. E com isso o apóstolo Paulo disse para que esses irmãos não fizessem nenhum tipo de sociedade com pessoas que tinham esse comportamento, né? Não só o pecado da imoralidade sexual, mas pessoas que eram roubadoras, né? Que eram avarentas, ou idólatras, difamadoras e imorais também. O interessante é que Paulo, ele fala que é impossível, né, nós não termos relacionamento com aqueles que são pagãos, né, aqueles que não têm nenhum compromisso com o nosso Senhor Jesus. Mas ele disse que nós devemos ter cuidado. Na verdade, não são com os pagãos, né? Mas é com os falsos irmãos que se intrometem dentro, né, do corpo de Cristo, como verdadeiros infiltrados ali de Satanás, para implantar ali enfermidade espiritual. É isso que nós precisamos atentar, né? Prestar atenção. E muitas vezes nós desperdiçamos tantas discussões ali, tempo, né, discutindo com nossos próprios irmãos ali, que na verdade existem pessoas, né, secretamente, não só pessoas comuns, mas lobos disfarçados de ovelhas, né, falsos mestres, que entram ali na tentativa de mudar o evangelho, de colocar novas práticas aceitáveis dentro da igreja do Senhor. E esse texto é um texto muito atual. Nós precisamos, como servos do Senhor, como aquelas pessoas que pregam a palavra da verdade, nós possamos alertar uns aos outros para que a igreja não venha adoecer. E então Paulo, ele conclui, lá no finalzinho ele diz que nós temos que julgar os que são de dentro, aqueles que estão com práticas erradas, aqueles que estão tentando contaminar a obra do Senhor. Porque Deus, Ele sim, Ele vai julgar os de fora. Nós não precisamos ficar preocupados com o comportamento daqueles que estão fora, mas sim daqueles que estão dentro. E eu quero também aqui ressaltar, né, desses falsos irmãos, eles que também, como o texto diz, que tem prática da idolatria, né, que adora ídolos, que estão ali no meio de nós, no meio do corpo de Cristo, mas que estão participando de uma vida aparentemente piedosa, mas que ao mesmo tempo eles oferecem outro tipo de culto, um culto aos deuses, que na verdade nós sabemos que são culto aos demônios. Então eles estão ali secretamente, né, vivendo ali, dizendo que está prestando um culto a Deus, mas na verdade ele está prestando culto aos demônios, indo também em outras casas religiosas e fazendo aquela mistura ali e tentando levar, né, colocar a cadeira de Satanás dentro da igreja do Senhor através das suas influências,
né? Porque todo aquele que faz sociedade com esse tipo de pessoa, na verdade, está fazendo sociedade com os demônios, né? Que estão por detrás daquelas pessoas. E nós vemos isso muito comum, né? O satanismo, né? Infiltrado dentro das igrejas, pessoas que entram, têm pactos com o diabo e eles entram e sem que venhamos a perceber quem eles são. E ali começamos a fazer alianças com esses tipos de pessoas e nós passamos a definhar espiritualmente o corpo de Cristo, as pessoas que fazem parte, né, dessa comunhão, dessa coinonia, começam a definhar e começam a vir os problemas. Nós precisamos da divina revelação do Espírito Santo, porque este assunto é muito atual. Então eu quero concluir, né, essa palavra para que nós, como servos do Senhor em Jesus Cristo, possamos ver aquilo que realmente a palavra de Deus está nos orientando. E nós vemos que tantos, né, de nós estamos tão preocupados em debates, estamos tão preocupados, né, em querer mudar aquele que não tem um compromisso com a verdade e nos esquecemos de fazer uma limpeza, né, onde nós estamos. Então, isso é muito importante, porque a palavra do Senhor diz que o juízo começará pela casa de Deus. E eu deixo essa reflexão com você nesse dia e que o Senhor possa iluminar a sua mente. Até uma próxima reflexão.